Boa noite, meus irmãos. Eu quero ler a palavra de Deus para a meditação nesta noite, neste culto de intercessão pelo Poder Judiciário, por todos os nossos problemas e agradecer a Deus por tudo. 1 Samuel, capítulo 12, versos 23 a 25, diz assim: Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e servi-o fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Se, porém, perseverardes em fazer o mal, perecereis, tanto vós como o vosso rei. Senhor nosso Deus, dá-nos o entendimento da Tua palavra nesta hora. Ilumina, Senhor, os nossos corações, ilumina a mente daqueles que estão participando deste culto. Alimenta-nos com a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O profeta, sacerdote e juiz Samuel tem uma preocupação muito grande com o povo nesta hora. Quando ele considera, hora em que ele considera como pecado deixar de orar pelo povo. A preocupação dele era interceder em favor do povo. E ele não queria pecar contra o Senhor. Naturalmente, nós nesta hora ficamos pensando, parece que não deveria ser tão rigoroso assim, mas ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele estava acabando de sair de grandes vitórias e o povo havia confessado ao Senhor os seus pecados, os seus erros. Nós podemos observar isso no capítulo 7 deste mesmo livro, e por isso ele estava preocupado em interceder pelo povo, ao ponto de considerar como um pecado deixar de interceder, deixar de orar pelo povo. E nós vemos que muitas vezes nós temos deixado de interceder pelo povo. Eu quero considerar pelo menos 3 partes importantes nesta meditação. A primeira é a intercessão propriamente dita. Como eu já citei, no capítulo 7, verso 12 deste mesmo livro, a intercessão fez parte do povo. Antes de Samuel pronunciar a expressão Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, o povo estava numa aflição tremenda, ao ponto de falar para Samuel: não cesses de clamar. Os filisteus estavam se aproximando e o povo estava com medo, estava com pavor dos filisteus. E o povo pede a Samuel para não deixar de clamar ao Senhor. E o que acontece logo a seguir? Quando os filisteus estavam se aproximando, o Senhor manda um trovão forte
com um tremendo estampido que faz os filisteus ficarem aterrados. Eles ficam apavorados e fogem, e assim Israel persegue os filisteus e os derrota. E é assim que nós precisamos fazer, clamar ao Senhor, clamar, clamar, clamar. É muito importante nós orarmos ao Senhor e procurar obedecer a sua palavra. Samuel aqui, além de orar pelo povo, de interceder, ele procura também ensinar a palavra de Deus, ensinar o caminho reto ao povo. Há alguém sofrendo, diz Tiago, ore. Há alguém alegre, cante louvores. Em qualquer situação, seja na tristeza, seja na alegria, nós precisamos clamar ao Senhor. Nós temos também, na segunda parte, nós temos que ensinar o caminho, como já preveni na parte anterior. Ensinar o caminho. Na vida prática, nós vivemos aprendendo e ensinando. Nós temos sempre alguma coisa para aprender e sempre temos alguma coisa para ensinar. O importante é a gente ensinar o caminho do bem, ensinar o caminho da salvação àqueles que precisam encontrar essa salvação, que ainda não creem na palavra de Deus, ainda não creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A esses nós precisamos pregar a palavra, ensinar, instar com eles, para que eles entendam a palavra. Mas muitas vezes nós ficamos preocupados demais em infundir na cabeça das pessoas o Evangelho, a graça de Deus, mas essa preocupação não deve acontecer em nós. A nossa preocupação deve ser apenas ensinar, que é a tarefa de converter os corações. Essa tarefa é do Espírito Santo de Deus. No momento oportuno, Deus dá o entendimento àqueles que têm de se salvar. É importante nós falarmos, nós pregarmos o Evangelho da graça, porque esta é uma tarefa que o Senhor confiou a nós, não aos anjos. Os anjos tiveram a alegria de poder anunciar o nascimento de Cristo. E nós temos a alegria de podermos pregar a salvação em Cristo. Na terceira fase, na terceira parte, nós temos aqui a vitória na intercessão. É importante a gente observar que a intercessão faz parte do convívio, ou faz parte integrante do comportamento do povo de Deus. Seja na alegria, seja na tristeza, nós vivemos orando ao Senhor, intercedendo pelos nossos problemas. Muita gente, às vezes, pensa, eu não tenho problema, para que eu preciso orar? Se você não tem problema, que eu creio que você tem, todos têm problema. Se você não tem, você tem uma responsabilidade de orar pelos que têm problemas, pelos que pedem as nossas orações. Prova disso é uma lista de pessoas necessitadas que foi publicada há algum tempo no nosso grupo de intercessão. E nós temos observado alguns testemunhos também de vitórias que têm sido alcançadas.
nós cremos pela graça de Deus, que pela intercessão nós conseguimos a vitória. O povo de Deus vive sempre a interceder. Em Efésios 3, versículo 20, diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que imaginamos. Quando nós pensamos, muitas vezes, que Deus se esqueceu de nós, nós temos que lembrar que Ele faz sempre o melhor para nós. Nem sempre aquilo que nos agrada, mas Ele faz sempre o melhor. O nosso motivo principal de intercessão neste culto que estamos prestando ao Senhor, um culto voltado para a intercessão, em favor do nosso poder judiciário, nosso presidente, futuro presidente do poder judiciário, pelo seu mandato, para que tenhamos dias melhores, dias sossegados. É assim que a palavra de Deus nos ensina, que devemos orar pelas nossas autoridades. Afinal, toda autoridade é instituída por Deus. Deus está no controle. Nessa hora de crise, pandemia, nós às vezes ficamos um pouco aflitos, porque de vez em quando recebemos notícia de pessoas que estão infectadas, pessoas que partiram para a eternidade, e às vezes ficamos imaginando, parece que sem dúvida vai chegar a nós. Mas uma coisa é certa, até agora o Senhor tem nos ajudado, assim como Ebenezer, dito pelo profeta Samuel, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui o Senhor tem nos livrado das infecções, nos tem livrado dessa Covid, nos tem ajudado a vencer esta crise. Nós cremos pela palavra do Senhor que tudo é possível ao que crê. Nós queremos encerrar essa palavra hoje dizendo para aqueles que, porventura, ainda não receberam a salvação em Cristo, que aceite a salvação que Cristo está concedendo de graça a todo aquele que crê, como a palavra do Senhor diz, todo que crer será salvo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós queremos encerrar esta pequena mensagem falando com o nosso Deus numa oração de intercessão. Deus eterno, poderoso Pai, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos e queremos interceder por todos aqueles que necessitam de ti, especialmente, ó Deus, pelo nosso poder judiciário, por aqueles que estão enfermos, os que fazem parte da lista que foi publicada no nosso grupo de intercessão. Ajuda, Senhor, a cada um. Em nome de Jesus. Amém.